Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? E eu fico muito feliz com essa iniciativa da Igreja Batista de Parque Chaperó, o pastor Jefferson, de, nos dias desta festa, nós estarmos abertos. Como é bom nós não precisarmos mais ficar trancafiados em casa, né, pastor? Nós temos para onde ir, na presença do Senhor, com os nossos irmãos, é muito melhor, amém? Antes de convidá-los a ler a palavra, eu tenho um aviso relacionado ao nosso Ministério de Famílias. Pela manhã, nós já avisamos a alguns casais que participaram da escola ministerial, e agora eu aproveito para me dirigir a toda a igreja, todos aqueles que estão nos assistindo também em casa, que no próximo dia 12 de março, será um sábado, onde nós teremos aqui um encontro muito especial para casais. Levanta a mão aí, quem é casado. Olha só, hein? Amém. Levanta quem está solteiro. Amém. Deus tem um presente para vocês, irmão. Persevere em oração. Então, você que é casado, irmão, não pode perder. Dia 12, um sábado, às 19 horas, aqui na igreja. Entrada franca. Você venha com o seu marido, com a sua esposa. Pode convidar também um casal conhecido seu, vizinho, alguém que trabalhe com você, e venha, estimule para que ele venha com o seu cônjuge, porque teremos aqui uma palestra muito especial. Nós estaremos recebendo aqui um casal amigo nosso, de longa data, que virá trazer uma palavra abençoada também para os casais da igreja. Não percam, irmãos, conto com a presença de todos, amém? Vai ser bênção para a honra e glória do Senhor. Bom, queria convidar você a ficar de pé nesse momento e abrir a sua Bíblia. Estaremos lendo uma palavra abençoada, irmãos. Evangelho conforme Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 11. Lucas 5, de 1 a 11. Estarei lendo aqui, irmãos, vocês acompanhem comigo. E diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Verso 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão maravilhosa, tão viva, tão intensa, tão vibrante, e que já está falando aos nossos corações. Deus, eu peço
ao Senhor que complete em cada coração aqui, ó Deus, complete aquela porção, ó Deus, que precisamos neste momento. Que saiam vidas aqui edificadas, resgatadas e salvas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. A mensagem de hoje tem como título Redes Vazias. Você pode repetir comigo? Redes vazias. Redes vazias. Esse é o título da mensagem. E essa história começa num cenário muito familiar a todos nós, crentes em Jesus, leitores dos evangelhos. O lago de Genezaré. Na sua versão, talvez viesse escrito Mar da Galileia, ou ainda o Mar de Tiberíades, ou, conforme nós lemos aqui, Mar de Genezaré. Esse ambiente, irmãos, ele era descrito como um mar, mas na verdade ele era um lago. Mas era um lago tão grande que as pessoas se referiam a ele como um mar. Esse lago tinha cerca de 23 quilômetros de comprimento, tinha cerca de 30 a 40 quilômetros de largura, e nele tinha tudo que no mar tinha. Primeiro, o tamanho era semelhante ao mar, a profundidade era semelhante ao mar, havia muitos peixes, conforme o mar assim o tem, e também de vez em quando vinham grandes tempestades, como acontece no mar. Então, à beira daquele mar está Jesus, chegando aqui no início do capítulo 5 de Lucas, conforme o escritor diz, comprimido pelas multidões. Irmãos, aonde Jesus estava junto com ele uma grande o quê? Multidão. São muitos os textos, são muitas as passagens onde nós vemos Jesus cercado por uma multidão. E essa é uma delas. Jesus estava ali já pregando o evangelho do Senhor. Dos lábios de Jesus saíam palavras de vida, palavras de esperança. As pessoas já reconheciam Jesus como um grande mestre, alguém que tinha o poder de ensinar, de fazer sinais e de curar enfermos, libertar almas oprimidas pelo inimigo. Jesus já tinha feito vários sinais e as pessoas sempre estavam próximas dele, umas para ouvir o que ele tinha a dizer, outras para receber dele um grande milagre que precisavam para as suas vidas. E fato é que ele sempre estava cercado por muita gente. E nessa ocasião, ele muito sabiamente, querendo se dirigir às multidões, mas se vendo apertado por elas, ele vê encostado na praia 2 barcos. Um deles era o de Simão Pedro. E ele pede para que Pedro ajeite o barco para ele. Ele entra no barco e o barco se afasta um pouco da margem e de lá, a uma certa distância, ele começa a pregar para as multidões. Esse é o contexto que nós estamos aqui, irmãos. Eu queria convidar você para usar toda a sua capacidade criativa, todo o seu imaginário, para se transportar para aquele momento. Costumo dizer aqui, já disse várias vezes, que a leitura e o estudo da Bíblia ficam muito melhores quando a gente usa a nossa imaginação. Vamos usar a imaginação, irmãos? Amém? Então imagina você na beira daquele mar, naquela faixa de areia, junto com a multidão, escutando as palavras de Jesus. Está escutando? Está sentindo a brisa do mar bater no seu rosto? É assim que nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para falar para cada um de nós. E ali estava Jesus. E o pano de fundo aqui, irmãos, nós percebemos isso somente lá para o meado do texto, é que a palavra de Deus diz que havia ali Pedro, junto com outros colegas pescadores, lavando as redes. E mais à frente nós vemos Pedro declarando que toda a sua noite tinha sido uma noite frustrada. Não haviam pescado nenhum peixe. E naquela manhã, eles estavam ali lavando aquelas redes vazias. E o que isso tem para nos ensinar, irmãos? Redes vazias simbolizam fracasso. Redes vazias, querido, significa derrota. Rede vazia significa frustração. Rede vazia significa provação. Rede vazia significa problema. Rede vazia significa angústia. Rede vazia significa aquilo que você tanto espera acontecer, mas por mais que você se esforce, aquilo ainda não aconteceu. Pedro
e seus colegas estavam enfrentando aquela amargura de ter diante deles redes vazias. E a pergunta é: você tem encarado redes vazias na sua vida? Será que você aqui que me ouve nesse momento pode aí pensar por alguns instantes e tentar encontrar em alguma área da sua vida em que as redes estão vazias? Pense aí por alguns instantes. Será que na sua vida, em algum aspecto, você tem enfrentado essa terrível situação, esse terrível quadro de redes vazias? É um desafio, irmãos. Comece a pensar. Porque muitas vezes nas nossas vidas, por mais que nós nos esforcemos, por mais que a gente dê aquilo que nós temos de melhor, muitas vezes nós encaramos redes vazias. Você está passando por rede vazia, meu querido? Como é que estão as redes da sua família? Será que você tem encarado dentro da sua casa redes vazias? Você no seu relacionamento matrimonial, seu casamento, sua relação com o seu esposo, com a sua esposa. Como estão as coisas por lá? Pare para pensar, irmãos. Pare para pensar. Porque nós estamos diante do Salvador. E as nossas redes vazias precisam ser apresentadas a Ele. Como estão as redes lá no seu trabalho? Será que na sua área financeira, no seu emprego, no seu relacionamento com seus filhos, as redes estão vazias? Eu tenho a dizer para você que se a sua resposta é sim, se você tem a dizer: pastor, se eu desse o microfone para você, você viria aqui e diria: pastor, as redes estão vazias na minha casa, por mais que eu me esforce, os resultados não vêm, eu não sei mais o que fazer, porque eu passo o tempo todo empreendendo os meus melhores esforços, mas as redes ainda estão vazias. Eu tenho a dizer para você que você está diante do Senhor Jesus, que tem o poder e autoridade para encher as suas redes a qualquer momento e fazer superabundar aquilo que estava vazio, pode sair repleto pelo poder do Senhor na sua vida. Você crê nisso, igreja? Glória a Deus, porque esse é o poder do Senhor. Voltando para o texto, o apóstolo Pedro, que aqui nem era apóstolo ainda, era simplesmente um pescador, ele estava ali encarando um momento muito difícil da sua vida. Afinal de contas, irmãos, nós precisamos entender que Pedro, ele era um profissional da pesca. A pesca para Pedro, irmãos, não era um hobby, não era um entretenimento, não era um passatempo, como é para tantos, né? Muitas pessoas gostam de sair para relaxar e pescar, mas não era o caso de Pedro. Quando Pedro saía de sua casa, pegava os seus instrumentos, pegava o seu barco e entrava no mar, ali estava em jogo o sustento da sua casa. Quando ele lançava as redes e as puxava vazias, certamente havia um aperto no seu peito, porque ele sabia que daquilo dependia a subsistência da sua família. E ele estava ali, junto com seus colegas, naquela faixa de areia, lavando essas redes vazias. Resultado de uma noite inteira de esforços frustrados. Ele estava ali, irmãos, lavando aquelas redes. Quem já foi pescar sabe que, de vez em quando, você puxa um pedaço de plástico do mar, não é? Alguém aqui tem costume de pescar? Tem? Betão. O Betão está lá atrás. Pescador, Betão? Pesca só peixe assim, desse tamanho, né? De vez em quando, se for no anzol, vem um sapato velho, não vem? Vem uma sacola plástica, vem uma garrafa PET. Se for de rede, aí mais ainda, né? Vem sujeira, vem pedaço de bicho morto às vezes, vem planta, vem tanta coisa, tanto lixo ali. E quando você acaba a pescaria, você precisa botar tudo em ordem, você precisa lavar, você precisa limpar tudo. E era justamente isso que Pedro estava fazendo, tirando a sujeira das suas redes, tirando ali tudo aquilo que atrapalharia, se esforçando para manter os seus equipamentos em ordem, os seus equipamentos limpos e prontos para o serviço, num ato de fé e num ato de persistência. Imagine, irmãos, Pedro estava ali, certamente a sua mente estava dividida entre o trabalho que ele tinha a ser feito ali, a limpeza daquelas redes, e a noite fracassada, a noite anterior. Certamente seu coração estava amargurado, mesmo com aquele peso
da derrota, ele precisava deixar as suas redes limpas. E isso nos traz uma lição muito importante, irmãos. Isso nos traz uma lição de fé, uma lição de perseverança, uma lição de resiliência. Nos traz uma lição que nós não podemos deixar de lado, porque não importa o tamanho da sua derrota, você só estará pronto para uma possível vitória se você estiver preparado para isso. Se Pedro tivesse se entregue ao desespero do fracasso e tivesse deixado os seus equipamentos de lado, como ele poderia desfrutar de uma pesca tão maravilhosa que estava reservado para ele? Então, irmãos, isso tem a ver com nós não desistirmos facilmente daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Hoje pela manhã nós falamos sobre caráter na escola ministerial, não é verdade? Todos aqui estudamos sobre caráter, e um traço muito importante do caráter que nós estudamos foi o quê? Foi a persistência. Todos vocês estudaram o como é importante nós sermos persistentes, tentar mais uma vez, não desistir facilmente. E com Pedro a gente aprende isso, meu irmão, e agora a palavra que eu tenho para você, para o seu coração nessa noite: por mais que esteja difícil, não desista de se preparar e se colocar na postura correta, pronto para o que Deus tem para revelar e para acontecer na sua vida. Não desista. As redes estão vazias, mas deixa-las limpas. De repente a sua persistência precisa ser em continuar batendo nas portas, entregando os seus currículos. É verdade? Eu não sei aqui quantos já passaram por situações de desemprego, mas é muito frustrante você sair todos os dias distribuindo currículos e escutando vários nãos, e cada não que você escuta, mais desanimado você fica. Mas por mais desanimado que você esteja, no dia seguinte você tem que voltar para a rua, bater em mais portas, porque você precisa daquilo, você precisa estar pronto, você precisa estar correndo atrás da sua subsistência, do seu sustento. Então, meu irmão, não desista. Se está difícil, continue batendo na porta, bata mais forte. Se ninguém está abrindo, bata mais uma vez. Não desista, não desista da sua casa também. Muitas vezes a dificuldade e a insistência está dentro dos nossos lares. Quantas vezes, meu irmão, de repente esse é o seu caso aqui nessa noite, quantas vezes você tem tentado arduamente recuperar o seu casamento? Irmãos, olha, eu poderia compartilhar com vocês aqui tantas situações de casais que estão nesse exato momento às portas de um divórcio, casais que não enxergam mais esperança no seu relacionamento, casais que às vezes um se esforça e não vê uma resposta do outro, ele para de se esforçar, e o outro pelo mesmo caminho, e os relacionamentos estão se desfazendo. Então muitas vezes, meu irmão, você precisa pedir forças a Deus, para Ele te capacitar, para você não desistir de ceder mais uma vez. Às vezes o segredo para salvar o seu casamento está você continuar honrando o seu marido, honrando a sua esposa, não importa o que aconteça. Então se está difícil, se você tentou de tudo e ainda assim a sua rede está vazia dentro de casa, não desista, tente mais uma vez. No seu desafio com seus filhos também, como é importante, irmãos, nós nos empenharmos na educação e na instrução dos nossos filhos. Às vezes parece que eles não estão ouvindo, não é verdade? Eu não sei vocês, irmãos, mas parece que um filho, para começar a obedecer você em alguma coisa, só depois da 1000ª vez que você pede, não é? É assim com mais alguém aqui ou só comigo? Imagine se nós nos desesperarmos, imagina se nós desistirmos de dar o comando, de dar as instruções, qual será o futuro dos nossos pequenos? E mais uma vez vem um desafio vindo da parte do Senhor. Está difícil? Continue ensinando. Está difícil? Continue disciplinando. Está difícil? Continue exortando o seu filho, porque a vitória está garantida, irmãos. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, o que vai acontecer? Ele não se desviará dele. A promessa vem para quem persiste, irmãos, amém? Queridos, não deixe de estarem preparados para aquilo que Deus tem reservado para você.
Hoje pela manhã nós demos exemplos de pessoas que estudam muito para passarem em concurso público. Tem alguém aqui se preparando para isso? Será que tem? Se tiver, a gente vai orar por você. Tem? Então, não importa o quanto você tem se esforçado, não importa se os resultados não têm sido bons, não importa se quando você abre aquele gabarito, o seu resultado não foi bom, continue tentando. Deus tem uma pesca maravilhosa reservada para você lá no final. Você crê nisso? E glória a Deus, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Então não desista. Se está difícil, continue batendo. A palavra de Deus diz: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate na porta, a porta será aberta, em nome de Jesus. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus que está dizendo isso para você nesta noite, amém? Glória a Deus. E a história continua. Pedro está ali, remoendo toda aquela frustração daquela noite, quando Jesus se dirige para ele com uma proposta totalmente estranha, com uma proposta que vai contra tudo aquilo que Pedro sabia a respeito de pescaria. Jesus diz: Pedro, vá até onde as águas são mais profundas e lance a sua rede. Ah, irmãos, quem já pescou aqui, Betão e mais alguns amigos, sabe que no fim da pescaria, você está cansado, você quer descansar, você quer ir para a sua casa, ainda mais quando o resultado não foi bom, como tinha sido no caso de Pedro. Certamente ele queria correr logo para casa, e Jesus faz uma proposta impensável para ele: Pedro, vá até onde as águas são mais profundas e lance novamente as suas redes. Irmãos, a Bíblia fala aqui que Pedro não entendeu aquela ordem, mas não é assim. Quantas vezes a palavra de Deus nos orienta exatamente o contrário daquilo que nós pensamos? Quantas vezes, irmãos, nós estamos empenhados em fazer as coisas do nosso jeito, e de repente nós nos deparamos com uma revelação do Senhor, mandando nós fazermos exatamente o contrário, e é aí que a nossa fé é provada, e é aí que a gente aprende que do jeito de Jesus é muito melhor do que do nosso jeito. E Pedro questiona. Eu imagino Pedro, né? Pedro não falou aqui, não está escrito aqui na Bíblia, mas certamente ele pensou assim: bom, esse Jesus aí, ele é um sábio, esse Jesus, ele é poderoso, esse Jesus faz vários sinais e maravilhas, mas de pescaria, quem entende sou eu que sou pescador. Passamos a noite inteira no mar, e nós não pegamos nada, e agora ele manda nós irmos ainda no horário errado, porque pescaria tem disso, né, irmãos? Pescaria tem a hora certa, que você vai para o mar, e sabe que o peixe está ali. Parece que o peixe tem até relógio, né? Você conversa com os pescadores, eles falam: não pode ir nessa hora não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem toda uma técnica. E Pedro era o profissional da pesca, e agora ele recebe uma ordem que vai totalmente contra aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe. E certamente essa ordem de Jesus confrontou Pedro, e ele começa a pensar, e faz uma declaração maravilhosa, que está lá no verso 5, argumenta: Senhor Jesus, passamos a noite inteira no mar, nada pescamos, mas como é o Senhor que está dizendo isso, debaixo da tua palavra, assim eu farei. E Pedro colocou o seu orgulho, colocou o seu ego, colocou toda a sua bagagem técnica, profissional de pesca, colocou tudo por baixo do peso da necessidade de obediência ao Senhor Jesus. E ele vai, e a história continua. Ele vai justamente aonde Jesus manda, obedece Jesus nos mínimos detalhes, lança as redes, e o impossível acontece. Irmãos, eu fico imaginando aquela cena, o poder de Jesus sendo manifestado na criação, a criatura
obedecendo a voz do Criador. Eu imagino que quando Pedro lançou aquelas redes, irmãos, houve um comando do céu para aqueles peixes, e aqueles peixes devem ter corrido, nadando em disparada para o interior das redes de Pedro, indo com um futuro, entregando as suas vidas dentro daquelas redes, mas o mais importante para aquela criação, para a natureza, era obedecer à voz do seu Criador. E como isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vemos que toda a natureza está nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus tem o controle de toda a sua criação, mas muitas vezes Ele não consegue ter o controle da minha e da sua vida. Toda a criação obedece ao Senhor, e o ser humano é a única parte da criação que tem a audácia de dizer não para Jesus. Irmãos, como Deus precisa ser misericordioso com a gente, como Ele precisa relevar muitos de nossos comportamentos. Irmãos, eu fico pensando como seria a nossa vida se nós estivéssemos realmente, totalmente submissos e obedientes ao Senhor. Quantas coisas maravilhosas aconteceriam nas nossas vidas. E aqui nós aprendemos exatamente isso com Pedro. Ele vai, e quando ele obedece ao Senhor Jesus, o milagre acontece. O poder do Senhor Jesus sendo manifestado na natureza, o poder do Senhor Jesus sendo manifestado na vida de Pedro e daqueles pescadores que estavam juntos com ele. E a história continua, os 2 barcos ficam completamente cheios, a ponto de quase afundar, e eles arrastam aqueles barcos para a areia, e a perplexidade, aquele assombro toma conta do coração de Pedro, e ele se lança aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim. Ele se sentiu naquele momento, irmãos, envergonhado, indigno de estar na presença de Jesus, a ponto de dizer para que Jesus se afastasse dele: eu sou pecador, eu sou limitado, Senhor, eu sou impuro, por favor, afasta-te de mim. E muitas vezes, irmãos, o que o Senhor Jesus quer, em todas as vezes, na verdade, é estar bem próximo de nós. Eu queria dizer para você, baseado na palavra de Deus, não importa o quão impuro, o quão sujo, o quão contaminado pelo pecado você se sinta nesse momento, Jesus quer estar ao teu lado, meu irmão. Jesus quer estar ao teu lado, porque Ele tem a solução para o peso do seu pecado, Ele tem a solução para a sua desesperança, Ele tem a solução para a sua tristeza. Jesus, Ele preenche exatamente esse vazio que você sente no seu peito, e Jesus te dá vida, e vida em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus. E para terminar aqui, irmãos, nós estamos já quase no final. Pedro se lança aos pés de Jesus, e naquele momento é um momento de entrega, um momento de prostração, um momento de quebrantamento, irmãos, e como é impressionante nós dizermos que a posição mais corajosa que você pode assumir é a posição de estar prostrado aos pés do Senhor Jesus, porque uma vida, um espírito prostrado é matéria-prima para a obra do Senhor Jesus e do seu reino. Então quero dizer para você, meu irmão, estar prostrado aos pés do Senhor é só para gente corajosa. E você está prostrado aos pés dele ou não? Ele nunca rejeita um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que ele quer ver os verdadeiros adoradores. O adorando em espírito e em verdade é de corpo e alma, irmãos. Então, tenha certeza que no momento em que você estiver com a sua guarda abaixada, com as suas defesas abaixadas, no momento em que você estiver com o seu coração aberto, submisso ao Senhor, pronto para ser obediente a Ele em tudo, esse é o momento que Ele vai olhar para você e vai dizer: agora sim, Ele está no ponto para cumprir a missão que eu tenho reservado para Ele. E glória a Deus por isso, irmãos, porque Ele tem misericórdia de nós, e a partir do momento em que nós nos colocamos submissos a Ele, Ele tem a bondade de estender a mão para nós e garantir que nós, juntamente com Ele, façamos coisas maravilhosas. E Ele tem uma missão para mim, Ele tem uma missão para você, Ele só está esperando o momento certo para fazer com que as suas redes fiquem cheias do poder do Espírito Santo de Deus, e que você faça maravilhas aonde quer que você vá. Você crê nisso? Amém, irmãos. E nesse momento, Ele faz um convite para Pedro, um convite que iria mudar completamente a vida daquele homem.
ele diz para Pedro que a partir daquele momento, ele não será mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. As redes de Pedro, irmãos, olha que coisa maravilhosa, as redes de Pedro capturaram uma infinidade de peixes, e a rede de Jesus capturou o coração de Pedro. O coração de Pedro estava ali naquele momento, dentro das redes de Jesus, e Pedro estava ali, com o coração pulsante, reconhecendo a grandeza do seu mestre, e recebendo tudo aquilo que ele tinha para dar. E quando ele recebe a missão que ele abraça na hora, a partir daquele momento, Pedro trocaria os peixes por homens, por pessoas. Pedro trocaria o mar pelas cidades. Naquele momento, querido, Pedro trocaria as redes pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. E aí sim, ele faria algo muito mais relevante, muito mais importante do que simplesmente pescar peixes. E finalizando, uma coisa que eu acho tão impressionante. A história começa no dia anterior, na noite anterior, com Pedro e os seus colegas de profissão, almejando terem as suas redes cheias de peixes. Certamente eles saíram de suas casas, entraram no mar, com esse anseio no coração, de voltarem na manhã seguinte do mar, com os seus barcos cheios. Esse era o objetivo deles no dia anterior. E a história termina, irmãos, com 2 barcos cheios abandonados na praia. Aquilo que era o sonho deles se torna pequeno demais, perto daquilo que Jesus tinha para oferecer para eles. Isso quer dizer, irmãos, que por mais que você sonhe com coisas extraordinárias e grandiosas, nada, irmão, absolutamente nada do que você pode imaginar de bom para a sua vida pode ser comparado com o que Jesus tem para você. Você crê nisso, irmãos? Se você crê nisso, fique de pé nesse momento. Nós estaremos finalizando, cantando uma canção, e durante a canção, eu quero fazer alguns desafios para você. Não será apenas um desafio, serão alguns desafios, e você vai ter a oportunidade de sair daqui nesta noite, ainda que com a mente focalizada ali nas redes vazias da sua vida, no dia de hoje, mas você sairá daqui com a fé necessária, de que saindo daquelas portas, fazendo o que Jesus mandar, suas redes ficarão superabundantes, ficarão lotadas, ficarão cheias de coisas extraordinárias, coisas muito melhores do que aquelas que você pode imaginar, coisas que vêm do coração do Senhor para o seu coração, amém? Vamos cantar, querido. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo
Você que sente a necessidade urgente de entregar a sua vida a Ele, se há alguém aqui nessa noite, levanta a sua mão dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus a partir desta noite. Há alguém conosco? Se você sentiu no seu coração que Deus falou com você, se você tem percebido que a vida que você está levando hoje não trará bons resultados espirituais para você, levante sua mão nesse momento, entregue sua vida a Jesus. Há alguém? Amém. Se não há, agora eu quero falar com você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já deu esse passo de fé. É com você agora, meu irmão, minha irmã. E a pergunta é: o que você tem pescado na sua vida? Qual tem sido o objetivo da sua pescaria? Se a nossa vida fosse comparada a uma pesca, qual tem sido o seu objetivo? E o desafio agora é você alinhar o seu objetivo com os objetivos do Senhor Jesus para a sua vida. Nesse momento você feche seus olhos, converse com o Senhor nesse momento. Muitas vezes você está louco para voltar com uma rede cheia de peixes, mas Deus tem coisa muito melhor para você, meu irmão. Muitas vezes você está pedindo para Deus certas bênçãos que não serão nada comparadas com aquilo que Deus tem reservado para você. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olho algum percebeu tudo aquilo que Deus tem reservado para mim, para a sua vida, para aqueles que creem na palavra dele. Deus tem coisas muito melhores para mim e para você, meu irmão e minha irmã. E faça essa oração nesse momento. Essa é uma oração de entrega, é uma oração de alinhamento, é uma oração de submissão. Se você realmente tem essa coragem, se você tem essa coragem de ser usado poderosamente por Jesus, se coloque agora diante dele, prostrado, de coração aberto, dizendo para ele que você está pronto para fazer a sua obra. Fale com ele nesse momento, você e Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui tão felizes, ó Deus, felizes porque o Senhor fala conosco, mesmo nós não merecendo ouvir a Tua voz. Ainda assim o Senhor fala e o Senhor faz os nossos corações arderem diante da Tua palavra. Senhor Deus, ó Pai, não considere, ó Deus, a nossa fraqueza, não considere nossas limitações. Derrama a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, e derrama da Tua unção, para que estejamos prontos, ó Deus, para a Tua obra, Pai. Levanta o Teu povo aqui nesse lugar, Senhor. Levanta, ó Deus, um exército de adoradores ao Senhor, verdadeiros adoradores. Levanta pessoas aqui, ó Deus, líderes com potencial de influenciar este bairro, Senhor, influenciar esta cidade e a nossa nação. Ó Pai, faz a Tua obra através dos Teus filhos que aqui estão com os corações abertos. O Senhor recebeu agora, ó Deus, aí nos altos céus, as nossas orações sinceras, ó Deus, orações de quebrantamento, servos e servas do Senhor que declararam em suas orações aqui, ó Deus, que querem estar alinhados com a Tua vontade. E esses, ó Deus, que assim fizeram, esses corajosos filhos do Senhor, que abriram o coração, quebrantaram, ó Deus, diante do Senhor, usa-os, ó Deus, usa-os poderosamente, Pai, capacita, derrama, Senhor, dos Teus dons espirituais, derrama, ó Deus, as habilidades e talentos que só o Senhor pode dar, derrama sobre nós, ó Deus, revela-te a nós, ó Deus, de uma forma nova e diferente e mais ousada, Senhor, e que assim possamos fazer a Tua obra com coragem, com ousadia, ó Deus, edificando o Teu reino aqui na terra, até que o Teu Filho venha. Nós oramos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar, querido.